Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima e excelente madrugada para você que está assistindo, independente do momento, da hora. Enfim, se você está acompanhado, não está acompanhado, você está acompanhado de si mesmo, você está dentro de um propósito que inclui você ou só em consequência está levando a vida de forma inconsequente? Exatamente, essas são as raízes dessa carta maravilhosa, a Lua. Esse é um aspecto destrinchado, digamos assim, mais envolvido ao sentido fora do aspecto visual da papisa. Temos um cachorro e um lobo, pode ser um chacal, pode ser um outro lobo, enfim, isso vai da vertente dos seus estudos. Mas vamos colocar como um cachorro e um lobo, que é a grande semelhança que vemos em vários tarôs. E embaixo existe um crustáceo, né, que é referente a um animal que anda de lado. Qual é a vida que você está levando de forma desonrosa, ou seja, desalinhada dentro do propósito que você quer buscar para a sua vida? São questões que primeiro faça a si mesmo antes de apresentar para o seu consulente. Nessa mesma tônica existe o Sol e a Lua em conjunção, ou seja, o eclipse, o que você está limitando a ver nesse exato momento em relação à sua vida. O que você errou e ao mesmo tempo rapidamente identificou e está disposto a alterar em prol de um fruto que você deseja conquistar logo à frente. São perguntas que você deve sim explanar para o seu consulente por meio de questões já feitas anteriormente e direcionadas anteriormente. Veja que existe embaixo do Sol e da Lua como se fosse gotas, né? Isso pode ser referência que eu aconselho que você estude sobre a história da Torre de Babel, em que houve uma construção que queria superar o céu, ou alcançar o céu, e aquela mesma sintonia que foi vista na torre foi ocasionada uma destruição, e houve ali também diversas línguas que espalharam, diversas chamas de fogo que se tornaram as línguas conhecidas, diversas línguas e sotaques, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Cuidado com o que você fala e cuidado com o que você pratica por impulsividade. Muitas vezes essa sua impulsividade e esse falar sem ser realmente aquilo que você queria dizer, nesse caso não está referindo ao que o seu coração carrega, mas ao desequilíbrio dentro das suas 24 horas do dia. Ou seja, você muitas vezes foca demais em um objetivo só ou em uma pessoa específica e acaba esquecendo que a vida é permeada por outros pilares e você deve também dar atenção a esse sentido. Observe tudo isso para que você não se frustre ou ocorra nesses mesmos erros que aqui apresenta alguém frequentemente batendo na mesma tecla ou errando nos mesmos sentidos. O que deve ser feito para ultrapassar em relação a isso? Identificar rapidamente que em alguns determinados momentos essa tônica vai ser evidente, que é o quê? Essas frustrações, esses momentos em que você vai se alterar, esses momentos que você não vai saber lidar com os testes da vida e premeditar isso. Sabe que vai fazer, sabe que possivelmente vai errar, então eu vou me antecipar. Como que você vai se antecipar? Se acalmar, saber encerrar conversas na hora devida, saber dar direcionamentos na hora devida e principalmente ficar quieto nas horas devidas, né? Então você deve repassar esse entendimento para o consulente, coisa que muitas vezes ele não vai perceber porque ele se encontra justamente nesse eclipse, não identificando qual é o momento em que ele precisa ter à tona exatamente esse aspecto masculino ou feminino. Saiba que muitas vezes numa relação aqui também que pode representar em que o casal está em perturbação, divergência, é porque houve o distúrbio, né, da polaridade masculina referente ao homem e a polaridade feminina em relação à mulher, ou seja, alguém deixou de fazer ou cumprir o seu dever ali e possivelmente a outra parte tomou o aspecto mais brutalizado e está dominando toda a relação. Ou seja, o homem está deixando de ser homem, a mulher também está deixando de ser mulher. E aí vira um verdadeiro caos e por isso que boa parte das relações são construções, como vocês podem ver, como você pode ver também nessas construções ali atrás, que tem visibilidade no carro e em diversos outros arcanos maiores, como a morte, etc, etc. Mas aqui são construções ocas, são construções mortas praticamente, elefantes brancos, né? Por quê?
porque não foi dado a devida atenção às bases. E essa base começa primeiramente dentro dessas duas colunas também, uma sendo você e outra a construção dentro dessa parceria. Pode ser profissional, pode ser em relação a estudos, pode ser pessoal, pode ser diversos aspectos aí, né, que você deve observar. Lá no fundo existe um mar atormentado, que são exatamente essas mensurações que nós fizemos em relação a momentos em que você está perturbado e não consegue controlar isso aí. Qual é o melhor alívio, qual é não remédio, mas a cura para tudo isso? E identificar, você precisa ser alguém mais antecipado. Por isso que existe um caminho do meio ali, existe um caminho que realmente, mesmo nessa tribulação das águas, consegue definir um trajeto, né? Se você olhar lá na frente, pode ser que seja um barco lá, ou pode ser que seja somente o caminho à mostra. Quem vai definir isso é o quão desperto você vai estar, porque senão sempre repetição no mesmo erro, e você não sai no lugar, e aí repete frustrações por conta de não atenção devida. É o que nós falamos nesse crustáceo que se encontra ali embaixo. Ficar repetindo o mesmo erro porque você está andando de lado, não decide encarar, não decide enfrentar a vida de frente. Pode errar, mas o quanto antes você identificar esse erro e trabalhar para melhora, melhor serão os resultados. Nem sempre o erro que você cometeu significa a finalização de algo aqui. Esse arcano também mostra que mesmo que haja o desencontro entre a Lua e o Sol nos períodos em que eles cada um toma a sua devida dominância em relação ao dia ou à noite, há esse momento de eclipse, que é o quê? A harmonia entre o casal, a harmonia entre alguma situação na sua vida que pede a conjuntura, ou seja, a maleabilidade. Procure sensatez, procure saber entregar isso para o seu consulente de uma forma sua, sem cópia, sem você copiar tudo que eu estou falando aqui e somente vomitar. Não seja papagaio de repetição, seja autêntico da sua própria jornada heróica e principalmente aprenda a ler o tarô. Então, ou seja, o Sol vem para iluminar, a Lua também vem para iluminar. Só que no momento em que ocorre o eclipse, essas duas tonalidades de iluminação precisa ver em que momento uma vai agir e em que momento a outra vai se despir, ok? Já esse terreno em que há os animais, podem ser o cachorro e consequentemente o lobo, representa que o quê? O cachorro é a sua própria proteção, aquilo que você acredita, aquilo que você pede de direcionamento. Não tem como você pedir amor, sendo que você não é uma pessoa amorosa a si. Não tem como você pedir sabedoria, se antes você não pratica o conhecimento, você não sai da sua zona de conforto, você não faz coisas diferentes. Isso é em todas as questões que envolvem a sua vida. Já o lobo representa esse olhar para dentro, e rápida liderança. Tanto é que o lobo, dentro do aspecto de relacionamento com a sua parceira, é o animal mamífero mais fiel que existe. Dentro já do aspecto de proteção, ele protege a todos. Por quê? Ele tem esse ímpeto, e um lobo, ele sabe que ele pode errar, e se ele erra, ele corrige rapidamente, porque dentro da alcateia sempre vai ter um lobo um pouco mais fraco observando para atacá-lo ou para tomar ele do poder de liderança ali. Então, esse lobo pode ser até uma pessoa, esse outro lobo pode ser até mesmo o seu lado negativo querendo aflorar e colocar tudo a perder. Saiba respirar, saiba pedir desculpas, saiba se perdoar. E o quanto antes você decidir colocar essa sabedoria em se perdoar como primeiro plano, mais rápido você vai desenvolver bons projetos, boas sociedades, boas parcerias afetivas. Lembre-se, não é porque você está passando um momento de tribulação que está tudo finalizado. A questão vai do quão humilde você se propõe a ser, segurando a sua retenção dos aspectos mais carnais de dificuldade que existe lá na força e trazendo isso de uma forma mais sutil, leve e tranquila, em que você fez a cagada, mas você pode consertar. Limpe e comece a ver as coisas de uma forma diferente. O erro, ele acontece, mas ficar martelando toda vez nesse erro pelo que você fez, aí é você se autoflagelar, se automutilar e perder oportunidades que poderiam ser construção para que esse próprio braço ou esse próprio sofrimento que você carrega seria para estender a mão e ajudar alguém. Então essa carta traz exatamente essa especificação. Ajuda, socorro, mas ao mesmo tempo intenção de escutar a verdade. A verdade dói, mas nem por isso ela vai te ferir e machucar, sendo que vai sair, né? Vai perder todo o seu sangue. Não.
simplesmente vai olhar para onde é preciso para que você se torne mais forte em relação aos seus aspectos. Então é isso também que você deve trazer para a sua consulente, o seu consulente. Esse é o arcano a Lua, que representa aspectos mais introspectivos e uma reflexão realmente profunda dentro daquilo que você deseja como tônica de vida e resposta para o seu consulente. Espero ter lhe ajudado e nos vemos numa próxima aula. Até mais!